Senhor presidente, primeiramente gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência mais uma vez. Uma honra estar participando desse plenário do júri, presidido na batuta de Vossa Excelência. Tivemos aqui na sexta-feira retrasada, Acreditamos que dialogaria um pouco mais, mas graças a Deus, na hora do almoço, se encerrou os debates. E da mesma forma como foi feita a condução da vez antepassada, foi feita dessa forma, garantindo o exercício da plenitude da defesa, direcionando sempre de maneira muito ombrosa e honrosa, seja a acusação, seja também a bancada de defesa, aquele que se assenta aos bancos dos réus. Parabéns pela presidência, seja sempre bem-vindo a Caldas Novas e uma honra participar desse plenário com Vossa Excelência. Um ótimo trabalho para nós aqui. Obrigado. Igualmente. Dr. Luan, promotor, prazer conhecê-lo aqui em Caldas Novas. Seja bem-vindo neste plenário do júri. Eu falo que o plenário do júri, às vezes, os jurados acompanham e falam assim: nossa, a defesa e a promotoria se odeiam. Não, a gente, pelo contrário, se respeita. Aqui nós temos um embate de ideias, divergências sobre o ponto de vista do que a lei nos determina e nos autoriza. E o senhor, hoje aqui, não muito diferente do outro juízo, com muita humildade, muito respeito, tanto a bancada de defesa quanto aquele também que se senta hoje ao banco dos réus, direcionando uma deferência aos familiares, seja da vítima e também seja daquele que hoje está pronunciado nesse plenário. Então seja bem-vindo, um prazer, sinta-se cumprimentado. E na pessoa do senhor, eu cumprimento os serventuários da justiça, cumprimento aqui a polícia militar, e sempre está aqui para garantir a segurança e a integridade de todos. Meus cumprimentos. Em especial também gostaria de exercer os cumprimentos a todos os serventuários. Esse processo tramita desde 2016. Foram mais de 7 anos de trabalho por trás das cortinas para que hoje nós possamos, tanto a promotoria quanto a defesa, levar tudo com a maior transparência e de maneira cristalina ao que nós falaremos daqui para mais tarde aos jurados. E graças ao trabalho de todos os serventuários. Eu costumo falar que o espetáculo ocorre atrás das cortinas. E é atrás dessa mesa que todo o espetáculo acontece. Então tudo isso é possível, o trabalho de cada um dos serventuários, que realiza com muito maestria. Então, na sua pessoa, eu gostaria de cumprimentar todos os demais serventuários e o oficial de justiça e todos os demais. Gostaria de também cumprimentar aqui os meus outros colegas que hoje se assentam na bancada de defesa. Inicio cumprimentando a doutora Hillary. E eu falo que trabalhar ao lado de Vossa Excelência me traz uma tranquilidade, que nós sempre buscamos o que há de melhor para aquele que nos constitui. E os debates internos são grandiosos e me dá tranquilidade, então, para hoje se assentar nessa trincheira que é a bancada de defesa. Eu tenho a plena convicção que o que fizemos até aqui, faremos até mais tarde, foi o que há de melhor no nosso escritório. Gostaria de desejar as boas-vindas à bancada de defesa, a doutora Tainá, que hoje está aqui na área criminal e nos auxiliará bastante, doutor. Então, aqui no Tribunal do Júri é onde tudo ganha vida. E mais tarde, a senhora exercerá um papel aqui indispensável à administração da justiça. Então, meus cumprimentos, seja bem-vindo à bancada de defesa. Gostaria de cumprimentar o senhor Simar. Hoje o senhor está aí assentado ao banco dos réus e nós temos uma honra muito grande e um dever grandioso, que é ser a voz do senhor para que os jurados possam, ao final, interpretar a lei da maneira mais digna possível. Então, aqui nós agradecemos a confiança que o senhor nos deposita e tenha certeza, a convicção que faremos o nosso melhor. Meus cumprimentos. E na sua pessoa, eu cumprimento todos os familiares, sendo pronunciado também a família da vítima. E por fim, mais importante, cumprimento cada um dos jurados, senhoras e senhores, hoje juízes de fato e de direito. O julgo maior aqui não é da defesa, o julgo maior não é da acusação, mas o julgo maior é de Vossa Excelência. Ao final, eu costumo dizer que com uma palavra monossilábica, um sim ou um não, Vossa Excelência determinarão o futuro daquele que se assenta hoje ao banco dos pronunciados. Então a responsabilidade de Vossa Excelência é tremenda. Sei que o promotor falou por quase 1 hora, estamos aqui há quase 5 horas de plenário, depois do almoço, bate um cansaço, e é natural, é normal. Nós tivemos alguns júris que encerrou 2 horas da manhã. E eu falo que por mais que seja muito cansativo, é muito pouco tempo. Porque nós estamos nesse processo, embora já entramos numa fase avançada, ele está sendo debatido desde 2016. Com
se em 1h30 da fala da defesa, em 1h30 da fala da acusação, possa compreender o que nós estamos produzindo há quase 7 anos nesse processo. Então, uma garantia, a bancada de defesa tem, não, o senhor diz assim, não afastar nem 1 centímetro das provas e daquilo que foi produzido nos autos até o presente momento. O nosso maior papel é trazer as provas, para que vocês analisem com muita calma, com muita cuidado, para que ao final, ao proferirem um julgamento, profiram um julgamento justo. E a resposta que nós temos que dar para a sociedade é de que este plenário do júri, quando for necessário condenar, vai condenar. Quando tiver provas para absolver, ele vai absolver. Mas também quando houver elementos para desclassificar, esse plenário do júri é corajoso e honroso para assim também fazer. Porque eu costumo dizer de que nós temos que julgar da maneira como gostaríamos de ser julgados. Lucas, mas eu nunca vou ser alvo de um julgamento. Eu convido a fazer uma reflexão de que todos nós podemos dizer, eu nunca matarei, eu nunca irei traficar, eu nunca roubarei, mas que eu nunca matarei, nenhum de nós podemos ter essa convicção. Sabe por quê? Porque somos seres humanos, dotados de vontades, sentimentos, e não sabemos como reagiremos a certas circunstâncias. Não sabemos como reagimos sob pressão em determinadas circunstâncias. E aqui quem é mãe, quem é pai, o pai mata por um filho, a mãe mata por um filho. E se isso acontece, nós se assentaremos naquele do banco dos réus hoje. E qual é o julgamento que nós daremos de ter? Um julgamento simplesmente para dar uma resposta à sociedade que o tribunal do júri é uma máquina de condenação? Não, a resposta que damos para a sociedade é que esse tribunal do júri, que é competentíssimo, porque foi pensado lá da sociedade como dentro de todo promotor de justiça, foi escolhido lá dentro da sociedade com pessoas de caráter elevado, vai analisar o processo com tudo que se encontra nos autos e ao final julgará, e julgará dentro do senso que é justiça. E a defesa hoje, como bem pontuado pelo promotor, se tivesse matado, teria aqui, falaria outra coisa, poderia falar aquilo. A defesa hoje não vem pedir absolução, não. A defesa hoje vem pedir que esse júri condene, porque o seu Ocimar falhou enquanto homem. Ninguém é dono de ninguém. E ele errou. Está aqui, assentado ao plenário do júri, para ser julgado por Vossa Excelência. Mas a defesa não pedirá que condene da maneira que a promotoria gostaria que fosse. Esse jurado é a régua da sociedade. A condenação ela não tem que ser nem a mais nem a menos. Ela tem que ser exatamente como os fatos se devem e como a sintonia determina. E se fosse o caso de vir pedir absolução, a defesa pediria, como fez o júri de semana retrasada. Viemos aqui pleiteando a absolução. Mas também já tivemos outras circunstâncias em que a defesa veio e pediu a condenação por tentativa de homicídio, mas retirando as qualificadoras. Não será o caso hoje, mostraremos um pouco mais à tarde por quais razões que assim não pediremos a condenação por tentativa e sim por lesão corporal. E explicaremos a linha de raciocínio fundamentada no Código Penal, no Código de Processo Penal, que a linha de raciocínio adotada pela promotoria não é a mesma adotada por essa defesa. E explicarei para cada um dos senhores. Então peço que atentamente, como debruçar os ouvidos de Vossa Excelência por quase 1 hora como eu estou, também me permitam, abra o coração de Vossa Excelência, a mente e escutem atentamente o que essa defesa falará. E se ao final tiverem alguma dúvida, qualquer amigo que seja, como a juíza te falou, ficou com dúvida, senhor presidente, fiquei com dúvida, eu gostaria de fazer uma pergunta. É assim que vocês terão todos os elementos para que possam julgar com tranquilidade. Só peço que não antecipem um voto favorável ou negativo para que todo esse trabalho que está sendo feito desde o período da manhã, ele possa se esvair e termos aqui o cancelamento deste júri. Então, não julguem com dúvidas.
E se houver dúvidas, nós temos que resolver, porque a lei diz. Nós temos um negócio chamado no Código de Processo Penal, que chama-se princípio do livre prova. Na dúvida, eu tenho que resolver. Eu só condeno se houver certeza. Lucas, mas nós temos, o senhor está falando, podemos condenar se houver certeza. Mas certeza de quê? De que ele praticou, ele não nega autoria. Ele acelerou o veículo. Então eu peço desde o primeiro ano a condenação. Mas eu explicarei para a Vossa Excelência por quais razões e motivos nós não concordamos com aquilo que a promotoria trouxe. E o primeiro deles, temos que explicar de que nem toda morte é homicídio com competência pública. E nem toda lesão corporal eu posso ficar debatendo. Ah, não morreu porque foi socorrido, não morreu porque o hidrômetro estava lá, não morreu porque pegou na parede. As coisas não são tão bem simples assim. E nós ficaremos isso na Vossa Excelência. Quero dar um exemplo de sim. Uma pessoa ela tem o objetivo de torturar alguém. E o objetivo não é matar. O objetivo é torturar. Eu torturo, bato e a morte veio. Homicídio? Não. É tortura seguida de morte. Lucas, em que isso reflete? A competência não seria do Senhor dos Exércitos. A competência seria do juiz singular. Por que eu estou falando isso? Porque nem toda morte é homicídio de competência tecnológica. Então as questões aqui são complexas. E incumbirá a Vossa Excelência de debruçar cada uma das pontuações trazidas pela promotoria e por essa defesa nesses pontos complexos para no final chegar à conclusão de qual crime realmente aconteceu naquele fatídico dia. Ok? Feito essas premissas, quando nós falamos de um crime, seja ele consumado ou ocultado, no direito eu tenho algo que se chama de intercrimes. E aí eu preciso explicar de maneira técnica o que é isso, para que Vossa Excelência possa ter todos os elementos na mão para julgar. Antes de iniciar, eu gostaria de, voltando aos cumprimentos, não poderia deixar de cumprimentar aqui o doutor Reginaldo, o doutor Patrick. Uma honra estar aqui na presença de Vossa Excelência hoje nesse plenário do Júri. O doutor Reginaldo, que é um grande professor na cidade, inclusive o meu professor, tem a honra de chamar amigo. E o doutor Patrick, além também de ser um grande professor, um excelente profissional, doutor, tranquiliza muito o papel dessa defesa, porque fez um excelente trabalho na primeira fase do plenário do Júri. Espero hoje poder corresponder às expectativas do trabalho que foi prestado pelo senhor até esse presente momento. Então, meus cumprimentos, doutor Patrick. Retornando, o que é, Lucas, intercrimes? Intercrimes, doutores e doutoras, é o caminho do crime percorrido pelo agente. Lucas, me explica melhor isso. Quando alguém vai cometer um crime, e um crime para ser crime, ele tem que estar previsto na lei, independente de qual seja. O crime ele começa aqui. Aí a gente dá o nome de cogitação. A gente começa a matutar. Ah, eu vou matar, eu vou bater, eu vou roubar, eu vou traficar. Começa na mente. Enquanto está na minha mente, eu não posso ser punido. E é isso que a gente dá o nome de cogitação. Então começou na mente, não pode ser punido. Depois eu tenho algo que se chama de atos preparatórios. Atos preparatórios é quando eu começo a preparar para praticar aquele crime que eu cogitei. Se eu vou matar, eu vou matar com. Eu vou matar com a corda, eu vou matar com faca, eu vou matar com arma. Então eu vou desviar a corda, eu vou desviar a faca, eu vou pegar a arma. Eu estou me preparando para aquela finalidade, para aquele crime que a pessoa quer praticar. Ok? Passando dessa fase, nós temos uma fase que se chama de execução. É quando eu começo a realizar aquele crime. E aqui onde a defesa e a acusação vão divergir. Porque quando eu tenho atos executórios, eu tenho que entrar primeiro na mente daquele que se assentou dos céus. Ele queria o quê? Na visão da promotoria, desde o início ele quis matar. E eu vou trabalhar com essa premissa da promotoria e ao final, Vossa Excelência, entenderão que nós somos final é bem assim. Quando eu começo os atos de execução, vamos supor que eu quero matar eu com a faca. Eu já fiz, eu já pensei, cogitei, peguei a faca, que é um ato preparatório, e eu fui lá e descerei a facada. Lucas, se não morreu, é tentativa? Depende. Aí onde começa a divergência entre a promotoria
houve desistência voluntária ou se houve arrependimento eficaz. Lucas, eu não sou muito bom. Vou explicar para vocês, mas guardem aí. O promotor disse, e inclusive foi algo que foi muito julgado. Você se arrependeu quando? Quando acelerou o carro a primeira vez ou quando acelerou ele pela segunda vez? O que nós trabalharemos com vocês não é só sobre ele ter se arrependido, é sobre ele ter desistido de prosseguir. Lucas, mas como que se desiste de algo que ele já começou? Ele não acelerou o veículo, não atingiu ela da primeira vez? Ele não acelerou o veículo e atingiu ela da segunda vez? Então ele praticou o crime na visão da promotoria. Mas olha, que bacana o que o Código Penal nos traz sobre essa questão. E o legislador, quando ele foi criar essas normas, ele buscou antever várias situações. E essas situações, a dependendo de como o crime é praticado, ele causa aumento. Como o promotor pediu aqui, pelo motivo fútil. O motivo foi pouco, então eu tenho que aumentar a pena. Como o promotor pediu também, o recurso impossibilitou a defesa da vítima. A pena tem que ser maior. Mas eu também tenho circunstâncias em que a pena ela tem que ser menor. Ou em razão de aplicar-se este instituto, eu tenho que desclassificar o outro crime. E se está no código, vossa excelência tem o dever de analisar para afinal dar um julgamento tranquilo. Foi um irresponsável, senhor Josimar, um irresponsável de ter feito o que fez. Mas sabe por que incumbe a vossa excelência julgar e não o juiz-presidente? Como dito pelo promotor, vocês têm um critério de que se quiserem absolver, podem absolver. Se achar que pelo período que ele ficou preso, ele já pagou pelo crime, vossa excelência podem absolver. Sabe por que é julgado pelo júri? Porque qualquer um de nós podemos estar naquela situação. E aqui um ser humano julgando outro ser humano, além de questões técnicas, de questões pessoais que vossa excelência podem levar em consideração. Por isso que é julgado pela sociedade. Como disse o promotor, se fosse pelo juiz, analisava o fato típico, ilícito e culpável, ele analisa, dá a pena e pronto. Mas para a nossa vez nós temos questões além. Porque nós podemos praticar esse tipo de crime. Porque nós não sabemos como vamos lidar em determinada situação quando somos oprimidos. Lucas, eu nunca vou cometer isso. Quantos de nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, às vezes praticamos algo e depois fala assim, meu Deus, o que eu estava fazendo? Eu excedi, não precisava ter chegado a esse ponto. Graças a Deus que eu fui embora, saí daquela discussão. Quantos de nós, no nosso dia a dia, nos excedemos às vezes e depois falamos, graças a Deus, não temos desejo pior, porque somos seres humanos. Não podemos ser hipócritas de dizermos de que não excederíamos em determinada situação, ou não reagiríamos de tal forma, às vezes também reagiríamos de forma pior. De forma pior. E hoje a gente utiliza muito com esse jurado, a maioria você não quer, que analisarão com detalhes tudo que estamos fazendo na nossa e darão uma resposta justa para a sociedade. Voltando à questão, o que é desistência voluntária? Lucas, me explica essa questão que você está nos trazendo. Vou fazer um convite à doutora Tainá, ela vai fazer a leitura do artigo 15 do Código Penal. Onde ela vai fazer a leitura, esse aqui é o nosso código, que é um compilado de todas as leis. É o mesmo código que o magistrado ele utiliza, é o mesmo código que a outra promotoria utiliza. Então nós vamos fazer a leitura para explicar para a Vossa Excelência o que isso significa. Doutora, seja bem-vinda ao plenário do júri. Faz a leitura para nós do artigo 15, por gentileza. Boa tarde a todos. Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Prestem atenção atentamente. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Lucas, traduz os campos. Doutora, muito obrigado. Deixa aberto esse artigo aí para nós. Lucas, ele impediu o resultado de acontecer? Ele foi lá prestar socorro para ela? Como organista, não. Ele entrou no carro e ficou, foi? Então, eu não estou falando de que ele foi lá e prestou auxílio, impediu o resultado. Eu estou falando que ele desistiu. Lucas, e como que ele desiste de algo
seja porque ele no meio do caminho, ele mesmo se arrependeu, seja porque, como a própria genitora da vítima pediu para que ele parasse com o que estava fazendo, houve uma clemência por parte dela, e ele caiu no estado de consciência e não prosseguiu. E eu tenho alguns requisitos para que a resistência voluntária se aplique. E aí eu gostaria de trazer agora esses requisitos para cada um dos senhores e das senhoras. Vou pegar aqui a doutrina. Isso aqui é um manual de direito penal. Ele foi elaborado por um promotor de justiça, chamado Antônio Rogério Santos, promotor da mesma carreira do que o nosso outro promotor. Ele elaborou esse livro e ele nos traz sobre esse Instituto de Resistência Voluntária, e peço que analisem atentamente. Perguntei a seu Silmar, o senhor poderia redactar aqui acelerado? Poderia. Por que o senhor não fez? Eu não caí em sã consciência o que eu estava fazendo na minha vida. Ele entrou no carro e foi embora. Perguntei à genitora da vítima, alguém impediu ele, os vizinhos o seguraram, os vizinhos o tiraram do carro? Não tiraram. Ele pegou e foi embora. Então, primeiro ponto, eu não tive ninguém impedindo dele prosseguir. Certo? E aí, onde a lei ela vai trazer esse benefício? Porque se ela não traz, o que a pessoa vai pensar? Já que eu comecei e eu vou responder de toda forma, eu vou terminar. Então ela busca incentivar de que, ainda daquele que errou, reconheceu do erro e desistiu de prosseguir com aquele erro, eu vou aplicar a ele um benefício. Lucas, ele vai ficar isento? Não, ele vai responder. Eu peço que você responder, porque ele tem que responder porque ele é grande pouco. Independente da motivação. Vamos falar agora sobre motivação. Independente da motivação, ninguém é dono de ninguém, ele tem que responder e está aqui para responder. Poderia nem ter vontade depois do almoço. Ele tem o direito de nem estar presente, se quiser. Ele poderia ter vindo aqui e ficar em silêncio. Mas ele veio e realmente ela é vítima. Ela é vítima. E eu quero poder. Mas os espíritos limites da lei. Nem a mais e nem a menos. Aqui não é a mais de condenação. Aqui é uma mais de justiça. O que é esse promotor de justiça? Ele nos traz sobre desistência voluntária. Olha, desistência voluntária. Na desistência voluntária, o agente, por manifestação exclusiva do seu querer, desiste de prosseguir na execução da conduta criminosa. Trata de situação em que os atos iniciaram, mas não se esgotaram. Entretanto, o agente voluntariamente abandona o seu modo inicial. Eu não estou dizendo para vocês que ele foi lá para matar. Eu não estou dizendo para vocês que ele foi lá para lesionar. Não. Houve ali uma discussão acalorada. E na discussão acalorada, as coisas saem do limite. Numa discussão acalorada, as coisas saem do limite. Quando ele fala, eu nem sei o que eu queria, eu falei, olha, ele não acelerou por acidente. Não acelerou por acidente, ele quis acelerar. Mas realmente ele nem sabia o que queria, porque estavam os dois com os ânimos à cor da pele. E é onde eu falo que somos seres humanos e ao final falando assim, o que eu estou fazendo? Excedi, extrapolei. E ele excedeu, extrapolou, está aqui para responder perante nossa Deus. Mas não da maneira que eu gostaria. Vamos trazer então sobre a desistência. Esse promotor ele nos traz uma fórmula para verificar se caracteriza a desistência voluntária ou não. Olha o que é essa fórmula. Enquanto na tentativa é que o promotor quer. Enquanto na tentativa o agente quer prosseguir, ele não pode. Na desistência voluntária o agente pode prosseguir, mas não quer. Vamos fazer um exercício. Perguntei a genitora da vítima. Alguém me impediu? Não. Perguntei, alguém me impediu? Não. Perguntei a senhora Silmar, alguém te tirou do carro? Não. Por que o senhor então não deu ré? Porque a vontade inicial não era matar, o promotor se senta. Quando começou a discussão, ele falou assim, eu vou matar ela, não foi? Então acelerou uma vez, não deu certo, acelerou a segunda, não deu certo. Se ele quisesse consumar, o que ele teria feito? Tinha dado o ré, ele teria tentado até conseguir o seu resultado. Então ele desistiu. Ele poderia prosseguir, ele poderia alcançar o resultado. Aí onde nós entramos no arrependimento, foi muito bem questionado.
por Vossa Excelência. Naquele momento, sim, ele se arrependeu e foi embora. E foi embora. Embora ele poderia ter dado o pé e tentado mais quantas vezes até o crime se consumar. Então, se ele desistiu, eu estou caracterizado a desistência voluntária. Mas, Lucas, esse tribunal não vai reconhecer a desistência voluntária. Por quê? Se prende os requisitos. Porque eu não aplico uma desistência voluntária não é pela cara do réu, não. É porque a lei manda, independente de quem seja. Se é eu, se é preto, branco, pobre, rico. Se a lei fala, tem que aplicar. Se prende os requisitos, por que nós não mostramos? Se fosse nós ali no banco dos céus, se fosse um familiar no banco dos céus, se prende os requisitos, nós gostaríamos de aplicar? Não. Então, por isso que eu falo, a cada um dos senhores e das senhoras, devemos julgar como gostaríamos de sermos julgados. Porque a partir do momento que a gente faz essa reflexão colocando no lugar do outro, nós somos mais justos. E não estou falando para passar a mão na cabeça dele que foi um homem ignorante e acelerou contra ela, não. Eu quero que condene. Mas eu não quero que condene. Com a pena exorbitante. Não é assim que se faz justiça. Não se faz justiça com outra injustiça. Não se faz justiça com outra injustiça. E aí, senhores? O promotor, este promotor, traz uma outra pontuação que é importante. Eu vou dar um exemplo que esse livro nos traz. Esse livro foi escrito por um promotor. Olha o que ele nos fala. Desistência voluntária. Voluntária é carente de espontaneidade. É a desistência quando sugerida ao agente e ele assimila. Subjetiva e prontamente. Opa! Quando sugerida. Então eu posso ter dois casos. Ele mesmo falou: estou arrependido, entrei no meu carro e fui embora. Ou ainda que tenha pedido de um terceiro. Não houve intervenção da mãe da vítima. A mãe da vítima falou: pelo amor de Deus, não faz isso com minha filha. Não falou, então tem uma intervenção de um terceiro. E ele assimilou, se arrependeu, estava dentro do veículo, deu ré e foi embora. Embora ele poderia ter prosseguido. Lucas, me traz um outro exemplo em que eu poderia aplicar essa resistência. Agora, olha o tamanho do exemplo que o promotor nos trouxe. Exemplo 1. João com a intenção de matar, desfere 5 facadas. Opa, aqui ele acelerou 2 vezes, não foi? Um exemplo que a doutrina nos traz, o João desferiu 5 facadas. 5 facadas em Antônio, mas abandona a sua intenção de matar, deixando Antônio viver e ir embora com as lesões graves. João será punido por lesão grave e não tentativa de homicídio. Senhores, como que nós vamos discriminar se é tentativa ou desistência? Eu não estou falando que a intenção dele era lesionar. Quem acelera o veículo de mais de 100 quilos contra uma pessoa, no mínimo ele assume o risco. Mas se ele desiste no meio do caminho, eu vou aplicar a lesão corporal por consequência da desistência. Não que ele foi lá só para passar um susto, não que ele foi lá só para lesionar, mas é a consequência dele ter desistido, sendo que ele poderia prosseguir. Ele não poderia acelerar mais 2, 3, 4 vezes até atingir? Poderia, mas não fez. Então, se eu não faço, eu desclassifico para a lesão corporal, porque a lei vai me falar de que ele vai responder pelos atos até então praticados. E aí, que ato então, Lucas, que ele até então praticou? Olha aqui o que nos traz. Você me empresta esse código? Deixa eu só fazer uma leitura do artigo 129. Lucas, então que ato que ele praticou? Eu não estou falando para os senhores e para as senhoras que ele, quando aconteceu a discussão acalorada, o objetivo dele era só lesionar, era só passar um susto. Quem acelera o carro contra a pessoa, no mínimo assume isso. Mas ele podia, e ele não prosseguiu. Então, se isso aconteceu, eu vou aplicar a desistência. E qual a consequência? Responder pelos atos até então praticados. Lucas, que ato ele praticou? Olha o que ele vai me trazer aqui, o artigo 129 do Código Penal. Ofender a integridade corporal ou a saúde do outro. Olha o que ele fala, laudo de lesão corporal. Esse laudo aqui, a própria promotoria fez a leitura dele para os senhores e para as senhoras. Esse laudo ele foi feito por um período que passou no concurso e ele analisa a gravidade da lesão ou a gravidade do resultado que ali aconteceu. E aí ele traz alguns quesitos. Olha o primeiro.
A ofensa à integridade corporal ou à saúde? Resposta no item número 1, sim. O que eu li para os senhores e para as senhoras agora? Artigo 129. Ofensa à integridade ou à saúde. Então, onde que vai enquadrar? Lesão corporal. E eu vou um pouquinho mais além. Item 4. Houve perigo de vida? Resposta: não. Se não houve perigo de vida, como que eu vou condenar alguém por tentativa de homicídio se a própria vida, que é o bem jurídico terá, sequer chegou a ter risco? Quem disse isso não foi eu, foi o laudo policial. Foi o perito. O perito disse que não houve perigo de vida. Está aqui. Item 4. Houve perigo de vida? Item 4. Não houve perigo de vida. Eu vou deixar esse laudo para os senhores e para as senhoras. Doutor, é o laudo, senhor promotor, é o laudo pericial, tá? Para que vocês possam manusear. Eu peço que após a leitura vocês vão passando para um ou outro jurado para fazerem essa análise enquanto eu continuo nas explicações. Então, houve perigo de vida? O que o técnico disse do tratando nos disse? Não. Então, o que eu vou condenar com tentativa de homicídio? Tentativa de homicídio que é o bem protegido, é a vida. Vocês entenderam a lógica para aplicar a resistência? Eu não estou dizendo que quando ele acelerou o carro, ele assumiu o risco, ele assumiu. Mas como ele desistiu, por isso eu vou desclassificar a lesão corporal. No meio do caminho, eu vou aplicar a lesão corporal. Lucas, mas isso é um benefício? Sim, é um benefício. Porque a lei ela quis evitar e não incentivar que a pessoa ela fosse até a consumação. Então ela dá para qualquer um de nós, a qualquer momento de uma prática de crime, se eu me arrepender ou se eu desistir, eu possa voltar atrás daquela minha ideia inicial. Porque mais vale eu dar um benefício a alguém do que eu tirar a vida de outro. Porque se eu não beneficio, se eu não tenho nenhum sentido, então eu vou continuar até eu ter o resultado, porque a minha consequência vai ser a minha. Então o legislador foi tão sábio, tão inteligente, de que, sabendo que nós somos seres humanos, e às vezes agimos com instinto impuro, às vezes agimos sobre emoção em determinadas situações e explodimos com aquilo, se você está em um estado de sã consciência e voltar atrás do senhor ou a senhora, terá o benefício da lei dos manda. Porque a lei dos manda. Estamos falando de algo que, inclusive, não gerou perigo de vida, conforme o próprio laudo policial. Ele é sempre doce. Então, senhores e senhoras, não estou aqui hoje passando a mão naquele que se assenta ao banco dos céus. Não estou. Porque se fosse o caso de execução, só pode ter certeza que esse advogado chegaria aqui e falaria: absolvo. Não é o caso. Ele tem que pagar. O que ele fez foi feio, o que ele fez foi errado, ele tem que pagar. E ele está aqui para pagar. Está respondendo esse processo desde 2016, não falhou nenhuma defesa, está cuidando dos autos. E ele sabe da sua responsabilidade. Tanto é que diz que é um dele. Lucas, mas e se tivesse consumado? Nós não estaremos falando sobre isso. Porque o objetivo da lei foi o quê? Impedir que o resultado se alcançasse. Se alcançar o resultado, por que eu tenho que dar uma benefício? Tem mais é que responder pelo homicídio consumado. Mas não é o caso dos autos. Não é o caso dos autos. Então, houve uma discussão acalorada. E eu questionei a vítima. Ambos se xingaram? Sim. Ambos se xingaram. E é natural, A ou B, que se assenta aqui, às vezes tentar amenizar a sua responsabilidade, amenizar o que realmente aconteceu. Não estou falando que ela é responsável por isso, de forma alguma, porque o culpado é aquele que está ali. O culpado é aquele realmente, ela é vítima. Mas numa discussão acalorada, como somos seres humanos, a maneira como você me trata, a maneira como eu te trato, eu não sei como eu vou reagir àquela situação. E se eu reagir de maneira exorbitante, como ele fez, de maneira irracional, está aqui para pagar, ele deve responder. Ele deve responder, mas eu não posso perder de vista de que tudo tem um porquê ou um motivo. Apesar de que ninguém é dono de ninguém. Mas somos seres humanos.
nem estaremos aqui discutindo essas questões. Então, senhores e senhoras, apenas fazendo um retrospectivo do que nós falamos até o presente momento. E é tão assim que o próprio promotor ele se antevê o que a defesa falaria, porque ele reconhece o que aconteceu nos autos. Ah, beleza, aí eu acabei de desclassificação para a lesão corporal. Se não tivesse uma linha, nem que traga essa tese aqui para relatar a doença da defesa de maneira antecipada. O mesmo laudo que ele apresentou para os senhores e senhoras, eu estou apresentando. Teve período de vida? Não. Então, por que eu vou condenar numa tentativa de homicídio sequer teve período de vida reconhecido pelo profissional técnico? Por um profissional técnico. Porque se tiver período de vida, estaria no nível 4. Como nós tivemos no júri de semana, acho que na primeira semana deste início, o perito reconheceu. Houve período de vida. Houve período de vida. Não acontece. Não acontece. Então, senhores, relembrando o que nós trouxemos até agora. Lucas, você está pedindo a desclassificação porque ele acelerou com o objetivo de lesionar? Não. Não é por isso que eu estou pedindo desclassificação. Ele errou, excedeu, acelerou, assumiu o risco de causar um resultado, mas desistiu. Desistiu. E se ele desistiu, a lei dá um benefício, dá um incentivo, permitindo eu desclassificar para ele responder pelo que ele praticou até aquele momento, que é a lesão corporal. Se fosse grave, se fosse qualquer outra questão, ele responderia em outro crime, mas responde pelo que ele praticou até aquele momento. E aí, o exercício que nós devemos fazer, ele poderia prosseguir? Poderia. Ninguém tirou ele do carro, ninguém segurou ele. Ele poderia ter dado ré e voltado. Lucas, tinha uma caixa de hidrômetro. Ele estava no carro. Ele estava no carro. Não estava, não, ele estava no carro. Ele poderia ter dado ré e acelerado e consumado o seu resultado. Ele poderia ter ido uma, ele poderia ter ido duas, ele poderia ter três, até ele consumar o seu resultado. Mas ele não queria, seja pela clemência tamanha, seja pela crise de consciência que devemos também reconhecer, que às vezes nós reconhecemos as nossas falhas, falando o que eu estou fazendo na minha vida, e a gente volta atrás, porque se a gente não fizer isso e reconhecermos que também temos o direito de errar e nos arrependemos, estamos falando que nós somos seres humanos, e ele assim o fez, entrou no seu carro e foi embora. Entrou no seu carro e foi embora. Então ele desistiu, está caracterizado a desistência. Consequência da desistência, aí a gente tem lesão corporal, artigo 129, porque não temos período de vida como o laudo nos trouxe. Então, o caminho para chegar na lesão é diferente do que o promotor quer. O promotor, conforme ele nos trouxe, ele acredita que, olha, desde o início ele quis matar e ele não conseguiu porque teve a circunstância alheia à vontade. Qual foi a circunstância? Quem me impediu? Não teve. Qual foi a circunstância alheia? Quem me impediu? Quem tirou ele do carro? Ninguém. Então não tive circunstância alheia. Eu tive os vizinhos pedindo para não fazer, eu tive a mãe pedindo para não fazer, mas isso não me impediria de terminar. Não me impediria de terminar. Agora, se alguém tivesse aberto a porta do carro, tentado segurá-lo, tentado tirá-lo de lá, aí sim eu teria uma tentativa. Porque eu tinha uma circunstância alheia que estava impedindo ele de se chegar àquele resultado. E eu não tenho o presente caso. Então a desistência está caracterizada, e por questões de justiça, porque sabemos que nós podemos aplicar, eu desclassifico para a lesão corporal. Porque não teve período de vida conforme o. Senhores, somado a essa questão da lesão corporal, que é o que nós nos pedimos, que nós pedimos a Vossa Excelência, nós temos uma outra causa de omissão de pena. Entenda, não estou pedindo aqui aos senhores e às senhoras para absolvê-lo. Nesse quesito, a hora que o juiz perguntar, eu peço que marque não absolva. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Mas se eu tenho causa de omissão de pena, eu tenho que aplicar. Da mesma forma que se eu tenho causa de aumento de pena, eu tenho que aplicar. Por que a regra não é só para mais? A regra não é para menos. Se fosse conosco, eu quero a regra só para mais? Não, eu tenho que equilibrar a balança. Eu tenho que equilibrar a balança. Então, se eu tenho causa de omissão de pena, eu tenho que aplicar. Eu tenho a questão vinculada ao privilégio. E aí o promotor, ele trouxe aqui para os senhores e as senhoras, eu preciso trazer um breve esclarecimento sobre essa questão. Como nós estamos reconhecendo a desistência, que a consequência vai ser a lesão corporal,
questão é a mesma. Promotor muito técnico, explicou para os senhores o que era relevante, valor social. Um dos outros jogou um exemplo. Trouxe também o que é um relevante valor moral, que não é nenhum das situações. Eles estavam numa discussão. E eu perguntei: houve xingamentos mútuos? Sim, houve xingamentos mútuos. Embora seja uma circunstância, eu não vou entrar muito no mérito dessa questão, sobre eles terem outra pessoa no relacionamento, de quem aceitou, de quem não aceitou, e ele não conseguiu lidar com a situação, estava com ciúme. Quando ela o chamou de corno, ele perdeu a cabeça. Lucas, tá, justifica? Não justifica. Não justifica. De forma alguma, ele, como um homem, teria que ter entrado no carro dele, ido embora para casa, ter um relacionamento e cada um no sexo. Não justifica. Mas quando ela provocou ele com um corno, com a situação anterior que tinha acontecido, ele perdeu a cabeça. E ele falou assim: eu não sei o que eu estava fazendo, eu fiquei cego de raiva. E quantos nós, em alguma situação, às vezes eu falando da mesma forma, minha vista escureceu, eu fiquei cego de raiva naquele momento. O que é pequeno para a senhora não é para mim. E o que é pequeno para ela, às vezes o motivo não é pequeno para ela. Volto a dizer, a gente só sabe como vamos agir quando estamos vinculados naquela situação. E ele agiu dessa maneira, e agiu de maneira errada. Mas a lei, o legislador é tão inteligente, quando eu tenho essa circunstância, que o tique da sua emoção racional, por isso que ele acelerou o veículo, e ele reagiu logo após isso ter acontecido, eu tenho uma causa de indução de pena. Não estou falando que foi ela que provocou isso. Não, ela é vítima. E o culpado está lá. Ela é vítima. Mas quando a gente, numa discussão acalorada, fala o que deve e o que não deve, ele tomou essa decisão e vai pagar por ela. Mas também temos que trazer a responsabilidade para quem chamou de corno, sabendo da situação anterior que isso o atingia, e reconhecer a causa do indução de pena, porque ele ficou sob o domínio de violenta emoção após a provocação. Então, não estou falando que ela praticou, que ela determinou a maneira como ele deveria agir, não, isso incumbiria a ele, e agir errado. E está aqui para pagar. Mas se ela, com a sua conduta também, o tirou do sério, eu tenho que pôr os filhos nos olhos e tenho que reconhecer a causa disso. E essa causa do privilégio, quando ela mesmo reconhece que eu haveria um xingado também, e esse xingamento tirou ele de sério, eu diminuo a pena. Volto a dizer, não estou a defesa lhe pede a condenação. Ele vai pagar pelo que ele fez. Mas não há mais como quer. Então, quando tratar a questão do privilégio, hora de questionar a visitação à Vossa Excelência, deve reconhecer a causa de indução de pena pelo privilégio? Sim, deve reconhecer. E, consequentemente, a qualificadora de motivo fútil que quis a promotoria desde o início, ela vai cair porque elas são conflitantes. Mas isso é uma questão técnica direcionada ou jurado? Porque direcionada ao vice-presidente. Lucas, ainda assim, depois de tudo que o senhor nos falou, se eu não entender assim, vou para a promotoria, a defesa pede que se retire as duas qualificadoras. E eu vou trazer os elementos porque nós fizemos isso. Embora nós não acreditamos que esse jurado, depois de todos os elementos, demonstrar que ninguém o impediu, demonstrar que não teve essa circunstância ali, que ele poderia prosseguir, mas ele entra no carro e vai embora, se eu tenho a desistência, vai desclassificar para lesão corporal, mas mesmo com todos esses elementos provados no Código Penal, se Vossa Excelência forem com a promotoria na questão da tentativa, pede-se que retire as qualificadoras. E quais são essas qualificadoras? São duas. Primeiro, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque ela foi pega de surpresa. Então, impossibilitou a defesa da vítima porque ela foi pega de surpresa. Questionei a ela.
Todos os senhores e senhoras acompanharam. A senhora viu o veículo vindo? Eu vi o veículo vindo. Qual a surpresa? Não tive surpresa. Doutor, só uma parte aqui. Você falou que possibilitou, na verdade, não dificultou. Tem uma diferença? Dificultou a defesa da vítima. Vou trabalhar nas duas hipóteses traídas pela promotoria. Então, impediu a defesa da vítima porque todo estava de surpresa. Ela não viu o veículo. Perguntei a ela: a senhora viu o veículo? Sim. Eu vi o veículo. Não. Eu vi o veículo. Se ela viu o veículo vindo, eu não tenho surpresa. Eu não tenho surpresa. Então, se eu não tenho surpresa, eu não tenho essa qualificadora. Diferente de alguém que quer matar, com recurso que possibilitou a defesa da vítima, ou dificultou, mediante surpresa, um rapaz que está passando na rua, sabe, com a arma, dá 5 tiros, nem foi o cheiro. Pouquinho. Diferente, no caso da. Então, a defesa pede a retirada desta qualificadora. Não é questão de motivo fútil, motivo bobo, motivo banal, pequeno. Nada vale mais que a vida. A vida é um nosso bem maior, sem a vida eu não posso exercer nenhum outro direito. É um nosso bem maior. Né? Mas o motivo bobo, pequeno, que é bobo para a senhora, não é bobo para mim. Não é bobo para mim. E ninguém sabe o que realmente os dois passaram nesses 13 anos de relacionamento. Era só os dois. Ninguém sabe porque ela mesmo falou que, não, quando ele falava, então tira minha vida, então me mata. Ela afrontava, então, nós temos duas pessoas que dentro do relacionamento se provocavam. E todo mundo tem uma tampa do copo d'água que chega na hora de transbordar. E se eu transbordar, eu tenho que responder. Vou pagar e ele está aqui para isso. Mas eu não sei como eu irei reagir. Então, o que é fútil para mim não é para você. O que é bom para você não é para mim. E nesse caso, a defesa não entende que é um motivo fútil, porque havia provocações mútuas. E se eu provoco uma mulher, eu também posso ocasionar sentimentos de ira que vai gerar consequências. E se eu provoco um homem, também da mesma forma. E ele transbordou. Então não é fútil. Mas deve responder. Não estou pedindo para absolver. Mas não estou dizendo que é fútil para ele. Para ele não é. Ele deve responder. Mas não é um motivo fútil. Não é um motivo bobo. Lucas, e o que interfere nessa circunstância? Tudo. Nós estamos falando de pena. Nós estamos falando de pena. Homicídio. Pena, 6 a 12, 12 a 30. E aí, dentro desses 12 a 30, o magistrado ele vai aplicando as diminuições que nós vamos reconhecendo. Se eu tenho uma tentativa, ele diminui um pouco. Se eu tenho um privilégio, ele diminui outro tanto. Se eu não tenho aquela qualificadora, ele diminui outro tanto. Mas ele vai aplicar a sentença de condenação ao solucionar. Mas não num patamar exorbitante. Vamos dizer que é uma régua. Se vocês reconhecem uma qualificadora, a régua está aqui, ela passa para cá. Se reconhece outro motivo que qualifica, a régua vai para mais cima ainda. E aí eu vou trabalhando em questão de tempo e proporcionalidade. Se vocês reconhecem uma qualificação, a régua está aqui. Então ela vai diminuir um pouco. Lucas, nós estamos pegando, rasgando e falando, olha, você está inocente, você vai pagar para mais nada. Não vai pagar. E já está pagando. Eu falo que o tribunal do júri, senhores e senhoras, é o tribunal das lágrimas. Que não tem nesse. Não ganha promotoria, não ganha a defesa. Nós tivemos aqui um relacionamento que se encerrou, rompeu-se um ciclo. A vítima ela ficou com sequelas. O autor está respondendo há quase 8 anos esse processo, ficou preso por 40 dias por ele. Vai continuar respondendo, vai ter uma sanção por esse tribunal do júri. Então, ninguém ganha. Ninguém ganha. Quem ganha perdendo a sua privação de liberdade ou quem ganha o sofrimento que ela teve? Ninguém. São dois perdedores. Mas não podemos ser injustos. Não podemos ser injustos. Nessa aqui, não tem a defesa ganhou, a acusação ganhou. O que a gente está buscando aqui é uma regra de justiça. E se fosse cair a absorção, podia absorver esse nosso. Como eu vim aqui pedir na sexta-feira retrasada, eu vim no tribunal de justiça. Mas não é. Então, os fatos estão sendo postos a vossa excelência. Agora, cada um dos senhores e das senhoras terão que se debruçar sobre essas questões. E ao final,
ter um julgamento tranquilo e justo de acordo com a íntima convicção de cada um. E por isso eu fico muito tranquilo, que não é porque é uma jurada mulher e eu tenho uma vítima mulher que automaticamente eu vou falar, não, eu não penso assim. Todo mundo quer ser humano racional e inteligente, porque foi pensado na sociedade. E vocês farão esse equilíbrio. Porque se fosse com os senhores e com as senhoras, assim também gostariam de você ter. Se fosse com o familiar dos senhores e das senhoras, também gostariam de você ter. Independente de quem que é a vítima, de quem é o autor, ou de quem não é o jurado. Quem sabe que a gente existe e pelo menos quer que tenha o máximo de imparcialidade possível e analise os fatos. Encare os casos. E na visão da defesa, a lei, nesse caso, permite o reconhecimento da existência. Eu vou tomar uma água e eu vou fazer um breve resumo e já caminho para o final. Senhoras e senhores, quem ficou aquele lado? Então, senhores, de maneira resumidamente, senhores e senhores, eu já estou falando quase uma hora. Eu sei que está todo mundo cansado, principalmente falta nós. Mas, como eu disse, nós estamos mergulhar na vida. Nós estamos mergulhar no futuro pelos próximos 6 a 8 anos. E essa decisão está na mão de cada um dos senhores e das senhoras. Ao final, com sim ou com não, vocês vão colocar no papel. Dependendo do julgamento, todos nós vamos falar das nossas casas. E aquele que está ali vai comunicar de prisional. E como bem sabe, como autor de justiça, reconhecido pela nossa corte máxima como estado das coisas emocionais. O que isso significa? Aqui não é. E aí nós temos que se achar a nossa. Não é simplesmente colocar todo mundo no balão para atacar a vontade do tribunal. Da mesma forma que a defesa do seu justiça, eu tenho certeza que os senhores vieram dar uma resposta grandiosa como o caso merece, que merece sim ser julgado, merece sim ser responsabilizado, mas uma resposta para a sociedade, dentro de que os fatos realmente aconteceram. Então, o que eu trouxe para a vossa excelência não foi amenizando a situação dele, dizendo, ele acelerou o carro por acidente, porque ele não queria matar, ele queria só gerar uma mão. Não, ele acelerou, foi um inconsequente, foi um estado de raiva, ele errou. Não estou falando que ele foi lá com a vontade, até porque tudo aconteceu na vontade de discussão apurada naquele momento. Se ele tivesse realmente com a intenção de matá-la, os dois residiam na mesma residência juntos. Teriam feito antes, estavam juntos há 13 anos. E ainda bem que os dois largou. Parou a brigaiada, como se diz, perdão da palavra, mas aqui a gente tem que abrir a caixa da Pandora. Parou a cachorrada. De um ficar xingando o outro, de um ficar provocando o outro. Porque poderia ter um desfecho pior. E graças a Deus não tivemos. Mas com a atitude dele de acelerar, podendo prosseguir e assim não fazendo, não exime da responsabilidade, mas com o critério de justiça vai adequar o fato àquilo que melhor se amolda, vai se adequar ao fato dentro de uma regra de proporcionalidade da penalidade. Não estou pedindo para a senhora que o senhor absolver ele não, mas quando ele acelera o carro pela segunda vez e a mãe pede clemência, e graças a Deus que assim o fez, e ele recobra o estado de consciência dele, ele dá ré no veículo e vai embora. E a lei buscou incentivar isso, e nós temos que reconhecer esse incentivo na lei, que se fôssemos conosco, gostaríamos de ser aplicado. Não é condenação a qualquer custo. Aqui ele busca justiça. Então, em razão dele ter desistido, porque ele poderia prosseguir, mas ele não faz, eu desclassifico para lesão corporal. Não estou falando que quando ele acelerou,
ele queria lesionar. Ele errou, falhou, mas desistiu. Desclassifica para lesão corporal. É o que depois ele pede principalmente. Em razão da desclassificação, eu tive uma motivação que fez com que ele agisse daquela forma. E isso não atrai responsabilidade para ele. Ele é vítima. Ele é vítima. Mas em razão da discussão e do xingamento, ainda que de maneira errada, ultrapassada, e ele acelerou o carro, houve provocações, multas, e ele perdeu a cabeça. E nós não sabemos qual que é o nosso filho que está perdendo a cabeça. Se ele perdeu a cabeça por uma provocação, eu pego essa regra e diminuo um pouco e aplico a diminuição de tempo do privilégio. E aí, se Vossa Excelência reconhecer, quando eu disse meu carro, foi ele que acelerou o carro contra a vítima, ele não é. Nessa pontuação do quesito, promotoria e defesa estão de acordo. É simples. A materialidade, ela teve lesões corporais? Sim. O laudo fala que ela teve lesões corporais. A defesa e a acusação são de acordo. Agora, quando o promotor perguntar na aquisitação, doutor, está com a aquisitação pronta? Vou imprimir aqui, doutor. Só para ver como ficou o tópico da desistência. Doutor, a desistência ela vai ficar junto com a tentativa, né? Certo. Se reconhecer a tentativa, prejudicar a desistência. Se afastar a tentativa, Vai não se consumou circunstancial aí, o que desistiu. Bom, na hora da aquisitação, se puder imprimir aquelas plaquinhas que algum juiz tem feito, tipo, de sim ou não, para a gente segurar, sim. Tipo uma folha, sabe? tá? Enquanto isso, eu vou só finalizando aqui com isso. Então, no terceiro quesito, vão perguntar a Vossa Excelência. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do Elcimar? Se vocês responderem sim, vocês estão dizendo que alguém buscou impedir ou algo buscou impedir que o resultado se consumasse. E aí vocês não estão com uma defesa, vocês estão com a acusação, nós estamos dizendo, olha, alguém buscou tirar ele do carro, alguém segurou ele, o carro estragou e ele não conseguiu, ele queria prosseguir, mas algo não permitiu ele prosseguir, aí vocês estão com a defesa, estão com a acusação. E não é isso que a defesa está sustentando. A defesa está sustentando de que ele errou no primeiro momento, errou no segundo momento, mas ele poderia acelerar novamente uma, duas, até o resultado dele. Mas ele desistiu de prosseguir. Então, se ele desistiu de prosseguir, automaticamente eu desclassifico para lesão. Aí quem vai ajudar é o juiz de direito. Ele que vai fazer a questão da régua da pena. Mas aí Vossa Excelência estão com a defesa, que é uma questão de justiça. Somado com o quê? O laudo pericial que cada um dos senhores e das senhoras tiveram acesso, no quesito quarto, que é o quesito mais importante, mostrar houve período de vida? Houve período de vida? A resposta é não. Então, se não tem período de vida, deve-se responder por lesão corporal, que é a consequência da desistência voluntária. E quando prosseguir, porque a gente sustenta o privilégio, nós não estamos dizendo que ela foi a causadora, mas houve uma discussão acalorada, isso foi tributado e ficou claro para os senhores e para as senhoras. Se houve uma discussão acalorada, ambos se atacaram, ambos se xingaram. Se isso aconteceu, em razão da discussão, ele perdeu a cabeça, seu estado de consciência e acelerou o veículo contra ela. Então, se eu tive xingamentos no que fez ele perder a cabeça, a gente culpa pela questão do privilégio. Desses modos, nós estamos reconhecendo a paralisação corporal. Mas se de toda forma, de tudo que a defesa pontuou, queremos contrariar o laudo pericial, os depoimentos, se forem contra a promotoria, reconhecendo a eventual tentativa, a defesa pública para retirada da qualificação. Porque ela viu. Lucas, o promotor, está pedindo uma qualificadora de feminicídio. Como eu disse para os senhores e para as senhoras, eu sou muito honesto que está dentro do processo. O que é o feminicídio? É eu matar ou tentar arrancar a vida de alguém em razões das questões de gênero ou dentro do contexto de violência doméstica. Isso também aplica-se na lesão corporal. Também aplica-se na lesão corporal. Não vou
não calar a minha responsabilidade de como também fazer parte essencial da administração da justiça, de vir aqui e deixar a condenação exorbitante, sendo que as provas não conduzem para isso. Então, se perguntar a você, ocorreu no âmbito de contexto doméstico? Sim, ocorreu. A defesa não pode ser desleal porque está no processo. Poderia vir aqui e inventar mil e uma coisa? Não. É necessário a coisa. Como eu disse, a minha primeira promessa é o Senhor das Senhoras no mundo. A minha primeira fala. Eu não me afastaria nem um pouco do que foi produzido até hoje. Então a defesa pede que o contemple, mas reconhecendo a desistência voluntária por lesão corporal. Não estamos dizendo que quando ele acelerou, ele queria lesionar, ele assumiu o risco. Mas quando ele desiste, independente do estado, se o resultado não foi alcançado, quando eu desisto, eu respondo só por aquilo que eu pratiquei. É o cara que fala. E o que ele praticou até aquele momento foi lesão corporal. Então, se ele desistiu, podendo prosseguir, nós vamos reconhecer a desistência voluntária com a desgastação da lesão corporal. Senhoras e senhoras, agradeço atenciosamente o ouvido que vocês se enviaram mais de uma hora para essa coisa. Não sei se o promotor veio voltar. Sei que estão cansados, mas aqui estamos julgando um futuro, uma vida, e o julgo maior é dos senhores e das senhoras, com muita responsabilidade com a resposta que estará com a nossa sociedade. Senhoras e senhoras, então, muito obrigado. Agora eu volto a palavra à presidência. Senhor presidente. De 10 a 15 minutos no máximo. Deixa eu só finalizar com o presidente. Eu vou direcionar a palavra agora à presidência. Excelência, em caso de condenação, ficará a dosimetria da pena a cargo de Vossa Excelência. Então, nos termos do artigo 59, o juiz nos traz circunstâncias que podem aumentar ou diminuir a pena. E ali eu tenho a culpabilidade do agente. A culpabilidade não exacerbe a do próprio tipo, seja de lesão corporal ou seja de tentativa de homicídio. Não temos algo que é exorbitante ao próprio tipo penal. Então, que essa culpabilidade, que não é acentuada, seja julgada neutra. Os antecedentes também o favorecem. A conduta social, a sobrinha dele, tanto quanto os amigos, sendo que é uma boa pessoa que convive em sociedade. Então, também deve ser julgada neutra. A personalidade do agente, nós não temos elementos para analisar nesse momento. Não temos laudo pericial, não temos laudo de psicólogo. Então, deverá também ser julgada neutra. As consequências do crime, excelência, também não refogem a do próprio tipo penal, seja de lesão corporal ou seja de tentativa de homicídio. O comportamento da vítima nessa questão, excelência, ainda de que não foi a causa provocadora, foi um motivo de que fez com que o autor ele transbordasse. Então, o comportamento deve ser julgado negativo em razão da discussão acalorada que houve naquele momento, devendo ser julgado negativo à vítima e favorável ao acusado. Nos termos do artigo 65, inciso 3, pede-se o reconhecimento da qualificação, do reconhecimento da confissão espontânea, ainda que qualificado nos termos que autorizam os nossos tribunais superiores. E por fim, excelência, sendo o caso de condenação na dosimetria da pena, o HC do STJ 95266 de Minas Gerais nos traz sobre a questão de cumprimento imediato de pena do Tribunal do Júri. Processo de 2016, fato que não temos contemporaneidade. Não há elementos nesse momento para a decretação de eventual prisão preventiva, está acompanhado pelo advogado, apresentou comprovante de endereço atualizado, está no plenário do júri para receber a determinação do que é de justiça de acordo com o plenário do júri, não irá ser evadido o estrito da culpa para inviabilizar uma aplicação da lei penal, razão pela qual não preenche qualquer requisito para a decretação da prisão preventiva neste momento. E se entendermos de que haverá cumprimento imediato do tribunal do júri, estamos afrontando o princípio da presunção da inocência e da antecipação do pena, que não seria autorizado em nosso ordenamento jurídico, embora o Supremo esteja debatendo sobre essas questões. Então, nesse sentido, excelência, é o que adquiri a Vossa Excelência, e assim finalizo, eu vou falar a promoção.